Nesse ambiente de louvor e adoração, eu queria te convidar a compartilhar, convidar você a ouvir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa semana. Hoje, um dia especial, um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos, Dia dos Pais, glória a Deus. E o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero falar hoje sobre um tema muito importante. Eu quero ler um texto com vocês. Vai ser bem prático, bem rápido. Vou mais ler do que ficar comentando e explanando, porque eu espero e creio que Deus fale ao teu coração como falou o meu nessa madrugada. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Aleluia. Romanos 8, 15 ao 17. Tem alguém feliz aqui com Jesus? Pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Você pode ler comigo esse texto? Fala 1, 2, 3. Porque não recebestes mas recebestes espírito de adoção de filhos, pelo clamor Abba Pai. E o 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o 17 bem forte. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos aplaudir a Jesus por esse texto. Aleluia. A gente pode observar que em todas as Escrituras, em toda a palavra do Senhor, Deus tem vários nomes, vários títulos, várias formas de se dirigir e se expressar quando se fala a respeito de Deus. Na quinta-feira eu tive a oportunidade de ministrar aqui também e falamos um pouco alguns dos títulos, alguns dos nomes de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida, Ele é o Messias. E quando nós falamos de Deus, nós temos muitos nomes e títulos que nós podemos dar ao Senhor. E eu acho que você já, não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu, como uma pessoa que gosta de analisar as coisas, sempre me paro e deparo como chamar a Deus. E aí a palavra de Deus chama Deus de Yahvé, chama Deus de Jeová Rafá, que é o Senhor, o Senhor é a cura. Jeová Jireh, Deus da provisão. E aí às vezes eu me paro para pensar, eu citei alguns aqui, mas tem outros vários nomes. Qual que é a maneira correta? Qual que é a maneira que a Bíblia diz que nós devemos nos referir e chamar a Deus? E é interessante que quando nós lemos a palavra do Senhor, existe uma forma, uma maneira que o próprio Cristo definiu como nós devemos chamar a Deus. E não sei se você sabe, mas se eu te perguntar, você sabe qual é? Existe uma palavra que o próprio Cristo definiu que nós devemos nos referir a Deus. Qual é? Alguém sabe? Abba. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a como clamar, como falar com Deus. E aí Jesus disse assim: quando vocês forem orarem, orem dessa maneira. Ou seja, quando vocês forem falar com Deus, orem desta maneira: Pai Nosso. Então, se a gente olhar para a palavra do Senhor, a gente pode entender que a maneira correta que a Bíblia nos chama, que o próprio Cristo nos orientou a se referir a Deus, é como Pai. A melhor maneira de nós definirmos a Deus é como Pai. Amém? Tranquilo de entender isso aqui? Jesus se referia a Deus como Pai em muitas maneiras, porque o Pai me enviou. Eu só falo aquilo que o Pai mandou eu dizer. Quando vocês forem orar, Pai nosso que estais no céu. E o único momento que Jesus não se referiu a Deus como Pai foi na cruz, quando todos os nossos pecados estavam sobre Ele. Aí Ele sim diz: Deus meu, por que me abandonaste? Foi o único momento que Ele se sentiu longe. E aí Mateus 6:9 fala isso: portanto, quando vocês forem orarem, orem dessa maneira. Então, por isso a gente pode entender, se me perguntarem qual a principal característica de Deus, qual a principal característica do nosso Deus, aquele Deus que nós servimos, e eu diria o seguinte: que antes de rei,
antes de Senhor soberano, antes de juiz, antes de qualquer coisa, Deus é Pai. Amém? Você pode repetir, falar comigo assim: antes de tudo, Deus é Pai. Jesus nos ensinou que nós devemos entrar na presença dele e chamá-lo de Pai. O apóstolo Paulo diz aí no texto que nós começamos a ler, de Romanos 8, diz o seguinte: mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós começamos a participar aqui do corpo, algo que acontece, o próprio Espírito Santo testifica o meu e o teu espírito que nós somos filhos de Deus. E Ele nos leva a clamar, a chamar Abba, Pai. E quando nós falamos o significado dessa palavra, a expressão é uma expressão antiga do aramaico, Abba, Pai, que significa, se nós fôssemos traduzir para a nossa língua, é papai, pai, paizinho. É como, imagine uma criança que está começando a falar. Ela vira para o pai. Como é que o Felipe, daqui a pouco, ontem, na quinta-feira a gente estava ali comendo depois do culto, e aí ele está começando, né, a balbuciar algumas coisas, a soltar alguns sons. Daqui a pouco ele vai soltar o quê? Babá. É a mesma coisa. Uma criança naquela época que estava começando a falar, ela não sabia falar pai, então ela falava Abba. E o Senhor Jesus nos chama a chamar, a se referir a nosso Deus como Abba, Pai, Paizinho. Então entendemos que nós, como uma criança, quando está aprendendo a falar, nós devemos e nos referimos ao nosso Deus como Pai, Abba, Pai. Irmãos, é fundamental nós entendermos isso. Eu quero ser bem rápido e bem prático, porque preste atenção. Se eu tiver uma revelação errada de quem Deus é, eu terei uma vida completamente distorcida. Talvez a pergunta mais importante da nossa vida é: quem Deus é? E aí eu te pergunto, você fala assim: quem Deus é? A maneira como eu e você entendemos, a revelação que temos a respeito de Deus, pode fazer com que nós tenhamos uma vida completamente distorcida. Uma visão distorcida de Deus gera uma percepção distorcida de si mesmo. Uma visão distorcida de quem Deus é gera uma percepção distorcida do mundo ao nosso redor, gera uma percepção distorcida a respeito do próximo, da pessoa que está ao nosso lado. E então o que nós precisamos é ter uma revelação de quem Deus é. E deixa eu te afirmar uma coisa: Deus é Pai. Você pode falar comigo assim: Deus é Pai. Só que a gente vive num dilema nos nossos dias. Nós vivemos em uma geração órfã. Às vezes órfãos de pai vivo, às vezes órfã porque o pai foi embora. E aí, olha que interessante. A maior nação do mundo, qual é hoje? Fala para mim. A maior nação poderosa, a maior potência hoje. Qual que é o símbolo? Qual o símbolo que eles têm para o mundo inteiro? Alguém lembra? Quem? O símbolo? Não, o símbolo que eles usam, somente na Segunda Guerra, surgiu um símbolo, um cara fazendo assim. Quem? Ele é o quê? Tio. Ele não é pai, é tio. Os nossos heróis, quem gosta de Marvel e de DC, não sei se você já observou, mas todos eles têm problema com o pai. O Batman, órfão, aí fica perturbado, sai à noite com o vestido todo de preto, batendo nos outros. Não mata, mas manda para o hospital, né? Homem-Aranha,
todo um monte de gente gosta. Ele é mais tranquilo, só que ele tem um problema sério com o financeiro, ele tem um problema sério de autoestima, ele tem um problema sério de se relacionar com as pessoas. Quando ele está vestido, mascarado, ele bota para fora quem ele é. Mas quando ele está o Peter Parker, ele é completamente tímido, apesar de um gênio muito complexado, porque perdeu o pai, aí a referência de pai, que era o tio, também morreu. Homem de Ferro, que todo mundo gosta aqui, órfão. Tem problema com o quê? Bebida, com droga, o ego gigantesco. Vamos olhar para o nosso país agora. O Brasil tem uma padroeira, que vem do pai, mas é uma mulher. É uma mãe com um filho no colo, sem o pai. Não é isso? Cadê o pai? Cadê o pai? Não sei. Eu conheci isso, eu só vi ele na festa. E na hora de criar ele, ele está lá em casa, mas está preocupado com o futebol. Ele põe a comida na mesa, mas ele não tem muito tempo para os filhos, porque está cansado, né? Órfãos. Nós vivemos em tempos de orfandade. E aí fica uma reflexão aqui para a gente. Por que será que a figura do pai em nossos dias está sendo tão escanteada e destruída? Porque quando a gente olha para a ideologia, para as ideias que estão sendo disseminadas nos nossos dias, o que mais é atacado é a figura masculina, e principalmente a figura do pai. Irmãos, deixa eu falar, o diabo conhece a palavra. O diabo conhece a Bíblia. Ele sabe que Malaquias 4, 5 e 6 diz o seguinte, presta atenção: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E aí olha o que acontece, versículo 6: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O diabo, Satanás, sabe que nos últimos dias Deus enviará o espírito de Elias, a unção de Elias sobre a terra. O que isso significa? O último avivamento que acontecerá, a que precede a vinda do Messias, é um derramar da unção do profeta Elias sobre a terra. O último avivamento derramado sobre a terra é um avivamento de paternidade. Consegue entender? E o diabo sabe disso. E aí, eu já ministrei sobre isso aqui, em cima desse texto. Por que Elias? Por que não Moisés, José, Daniel, que foi um grande profeta? O Apocalipse do Antigo Testamento, quem escreveu foi Daniel. Isaías, o profeta messiânico. Sabe por quê? Elias foi o único profeta cujo filho espiritual viveu e fez o dobro do que ele mesmo realizou. Ô glória, traz outro microfone aí. Glória a Deus. Por que não José? José foi um grande homem de Deus, um profeta, uma das primeiras figuras que nós vemos uma unção profética derramada sobre um homem é a vida de José. Ele interpretava sonhos, ele era um homem de Deus, mas sobre ele estava uma unção que supre a necessidade, mata a fome, mas não nos tira do Egito. Já ministrei isso aqui. José, ele supra a necessidade daquele tempo, ele resolve o problema, mata a necessidade, mas não tirou o povo dele do Egito, não os tirou do mundo. Moisés, certa vez, por que não Moisés? Certa vez Moisés, profetizando, cheio do Espírito de Deus, diz o seguinte: se levantará outro igual a mim, outro legislador, e eu estou falando para vocês, a ele vocês devem dar ouvidos. Ele está falando de Jesus. Moisés é um homem de Deus. Até hoje, os judeus, os nossos irmãos judeus, eles olham a figura de Moisés como uma das mais importantes.
Mas sobre a vida de Moisés está uma unção que sim tira do Egito, tira do mundo, mas mata uma geração no deserto. Não leva para viver a promessa de Deus. Não leva a terra prometida. Por que então Elias? A gente quando olha para a palavra do Senhor, Elias tem 12 milagres registrados. Olha os que não apareceram. Porém, o seu filho espiritual tem 24. O dobro. Presta atenção, e eu quero construir isso no seu coração. O reino de Deus funciona através da paternidade. E os filhos farão o dobro dos que os pais fizeram em nome de Jesus. O último avivamento será de pais convertidos aos filhos e filhos aos pais. Ou seja, as próximas gerações subirão em nossos ombros e não haverá limite para as próximas gerações. Eu posso ouvir um amém? E o diabo sabe disso. Quero ler rapidamente o texto com você, eu quero ser bem prático. 2 Reis 2, 19 e 22 diz o seguinte: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada está a cidade. Como vê, o meu senhor, porém, as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficarão, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu, o que Eliseu tinha dito. Aleluia! Milagre incrível. Uma coisa incrível, mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa que acontece antes. O versículo 4 diz o seguinte. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Disse Elias... Para onde? E aí o texto não precisa continuar não, ele continua dizendo o seguinte. Esse texto aqui, 2 Reis capítulo 2, é o texto onde Eliseu é arrebatado. Elias é arrebatado. E no caminho, eles passam por Betel e depois eles vão a Jericó. E ficam por ali, o texto, se você continuar lendo, diz que eles encontram os filhos dos profetas. Só que é interessante que eles passam, continua, atravessa o Jordão, depois do Jordão Elias é levado. Eliseu pega a capa, tem todo o processo que eu sei que você conhece, volta, toca no rio, atravessa e chega a Jericó, que é esse texto que nós começamos a ler, o versículo 19. E aí diz, tem todo um imbróglio lá, os homens tentam procurar Elias e tal, e aí diz o texto que Eliseu ficou em Jericó. E aí os homens dizem: meu senhor, este lugar aqui tem um problema, as águas são amargas e a terra é estéril. E aí o texto diz que Eliseu levanta a sua mão e toca e faz todo esse processo que nós acabamos de ler aqui. E é interessante porque a gente olha aqui e o que nós podemos entender disso? O diabo, ele tenta destruir a figura do pai e da paternidade, porque ele sabe que o legado dos filhos vai além do limite dos pais. Aonde os pais não chegaram, os filhos chegarão. As águas amargas que os pais não puderam tocar, os filhos tocarão e elas serão transformadas. Elias tinha passado por aquele mesmo lugar e nada fez. Talvez porque não era para ele fazer, ou talvez a unção que estava sobre Eliseu podia fazer, que é a unção de paternidade, a unção dobrada. Existem coisas, existem lugares que somente os filhos chegarão. Dá para entender? Estão comigo aqui? E o diabo sabe disso. João Batista veio na unção de Elias. Ele pregava com ousadia, mas quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí aquele que eu disse a vocês, sobre quem eu falei, e eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Só que eles falam: não, mas é Jesus. Aí Jesus vira para os discípulos: se vocês crerem em mim, farão obras maiores do que eu fiz. Dá para entender?
legado dos filhos vai além do limite dos pais. Você pode repetir comigo? Fala, o legado dos filhos vai além do limite dos pais. Irmãos, não há forma de prosperar sem nós mexermos nesse tema. Não há maneira de nós crescermos e andarmos sem mexermos nessa questão de paternidade. E aqui eu quero, dito tudo isso bem rapidamente, muito rápido mesmo, a gente precisa olhar para algo que a gente leu lá no começo. Existe um dilema na paternidade. E o grande dilema que nós podemos ver na paternidade é que nós transferimos para Deus a imagem de pai terreno que nós temos. Vou repetir. Nós transferimos para Deus a imagem de pai terreno que eu e você tivemos. E aí deixa eu te falar, isso é automático. Larga Deus. Estão comigo aqui? E eu estou falando que é automático, eu vou rapidamente um exemplo. Eu tive certa vez uma situação no sentido amoroso do coração, uma decepção muito grande. Aconteceu um problema de uma traição, não vem ao caso, boa parte dos irmãos conhece, mas o foco está em outro lugar. E passou aquilo, o Senhor tratou meu coração, os irmãos me ajudaram, meus pais me ajudaram. Mas certo dia, eu já conheci aquela mulher maravilhosa que está ali atrás daquele computador, e ela manda uma mensagem, eu acho, e diz o seguinte: nossa, eu encontrei o fulano no ônibus, nossa, como eu amo ele, ele é tão fofinho. Irmãos, uma ira subiu em meu coração, e eu comecei a falar um monte, a gente nem era noivo, tá? Não era noivo. E falei um monte, falei. Ela só disse uma palavra: eu não sou a fulana. Aquilo. Você percebe que, eu estou falando da questão de comparação, tá? Ela não era, mas a gente transfere a percepção que a gente tem de uma coisa para outra. Dá para entender o exemplo que eu quis usar aqui? E a gente faz isso com Deus. A gente transfere para Deus a figura e a imagem de pai. Quando eu falo para você, pai, vem na sua mente uma imagem e uma biografia automática. Assim, eu começo, não é? E cada um tem a sua. E eu quero rapidamente propor uma historinha aqui para vocês. Um menino cresceu com um pai que quase nunca falava com ele. O pai estava sempre ocupado, e quando aparecia era para corrigir ou cobrar. Um dia na escola bíblica, o professor disse: Deus é seu pai. O menino disse, com a imagem do pai terreno na mente, pensou: então ele também não vai ter tempo para mim. Nós transferimos para Deus a imagem e a figura que nós temos do nosso pai. Pense comigo que a gente vem para a igreja, começa a se envolver. Certo dia nós ouvimos do irmão ou do pastor ou de alguém que Deus é pai. E ao ouvir isso, o seu cérebro busca o quê? Quando você ouve isso, Deus é pai, aonde o seu cérebro vai? Aonde a sua mente te leva? E o grande problema é que transferimos para Deus o pai que tivemos nessa terra. E eu não sei que tipo de pai você teve. Ou tem. E aí rapidamente eu quero falar a respeito de alguns tipos de pai. O dia dos pais. E eu estava pedindo oração lá porque o Senhor colocou isso no meu coração. Talvez seja do mais. A gente precisa tocar nisso aqui porque Deus quer curar as nossas vidas. Amém? Amém? Um tipo de pai errado. Um pai, talvez você teve um pai autoritário. Ele só falava o seu nome quando dava ruim. Sabe? Gabriel! Aí você sabe, vixe, falou Marcos Gabriel. Na verdade, meu era Gabriel, né? Gabriel. Minha mãe que era Marcos. Isso. Era Marcos, deu ruim. Meu pai, Gabriel! E aí, talvez, ele só conversava com você quando a nota baixa chegava. Sabe a nota vermelha? Aí o pai ia falar. Ou só aparecia para te punir. Aí logo você pensa que Deus é assim. Ah, Deus está lá no céu. Ele está preocupado com um monte de coisa. Ou melhor dizendo,
Deus está lá no céu só esperando você errar. Sabe aquela coisa? Você fala assim, Deus está lá com a lupa. Errou, pegou, pisa. Errou, toma, prova. Errou, chicotada. Ou que Ele não enxerga bem nenhum em mim e em você. Não, Deus, eu sou podre, eu sou terrível, eu sou horroroso. Deus não tem nada de bom em mim. Ou Ele só lembra de você no momento que Ele falha. Talvez eu e você estamos transferindo a imagem do Pai que nós tivemos aqui na terra para Ele. Ou outro tipo de pai, um pai permissivo. Pode tudo. Não existe não. Faz o que você quiser, vai onde você quiser, faça tudo o que você quiser, está tudo numa boa. Tudo acaba em pizza. Sabe? Ou aquele pai que fala assim, se você pisar aqui, você vai tomar um corretivo. Aí você vai e pisa e não acontece nada. E tá tudo bem. Talvez seu pai foi assim. E aí, para uma criança, isso talvez seja, nossa, isso é amor. Isso só parece bom, tá? Mas não é. E aí a gente pensa que Deus também é assim. Um Deus de amor vai punir? Como pode? Deus é amor. Ele vai punir os seus filhos, mas Ele é amor. Que inferno nada. Eu tenho certeza, não está na Bíblia, mas eu tenho certeza. Deus falou isso aí, que vai um para cá, outro vai para lá, vai estar um à esquerda, outro à direita. Se estiver à esquerda, vão ser lançados no inferno. Cuidado, hein? Cuidado. Que a Bíblia diz que... Deixa pra lá. É a Bíblia. Deixa pra lá isso aí. E quem estiver à esquerda será lançado no lago de fogo ardente. Aí a gente acha que vai chegar lá, Deus vai mandar os bonzinhos para o céu, e os malzinhos falam assim, vai agora tudo pro inferno. Aí você está indo, cabeça baixa, pegadinha do malandro, vamos todo mundo. A gente acha que vai ser assim. Dá para entender? Irmãos, deixa eu te contar, não vai acabar tudo em pizza. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deixa eu te falar uma coisa dura. Diferente do seu pai que não cumpria o que falava, Ele cumpre. É duro, mas eu preciso te falar isso. Deus disse que destruiria Sodoma e Gomorra, e destruiu. Deus disse que ia aniquilar os cananeus lá para Abraão. Passou 400 anos, os queridinhos lá não se converteram, não mudaram. Deus destruiu. Deus disse que a terra se encheria de água e destruiria a terra com água. Ele fez. Irmãos, Deus, Ele é o Deus da arca. Glória a Deus. Mas Ele também é o Deus do dilúvio, que opera juízo. Se Ele disse, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E aí é interessante que Ele falou o seguinte: Ele vai fazer de novo. Ele só falou que não vai ser com água, mas Ele vai fazer de novo. Deus não, no Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Mas vamos lá. Um outro tipo de pai. Meu Deus. Talvez seu pai foi um pai ausente. Nunca esteve lá. Te abandonou. Ou você nem o conheceu. Ou no divórcio ele foi embora. Ou ele estava lá, mas é a mesma coisa que não tivesse. Ou está lá, mas Deus vai transformar ele agora em nome de Jesus, amém? Ele nunca ligou para você, nunca tocou a sua intimidade. Ele vive ou vivia uma vida alheia à família. E aí, nós pensamos que Deus também é assim. Eu vou orar sobre isso? Nada. Deus está preocupado com as coisas grandes. Eu vou falar com Deus sobre o meu gatinho que tá ruim? Eu vou falar com Deus que eu estou com um problema
eu tô querendo no namoro, eu tô com problema em casa, tá acabando o dinheiro, ou ai meu Deus do céu, eu tô precisando tanto de um tênis. Eu não, Deus está preocupado com a fome na África. Não está preocupado comigo. Eu não mereço receber isso. Eu creio, mas eu não mereço. Talvez o seu pai, ele sempre estava preocupado com as coisas grandes, com a empresa, com colocar comida na mesa. E aí de repente ele fala assim, ele falava para você, eu vou ter tempo para brincar com a Barbie, com o Max Steel, com o Hot Wheels, com qualquer outra coisa. Aí você pensa que Deus é assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é pai, mas não é pai como o seu pai. Infelizmente, para muitos de nós, o tipo de pai que tivemos foi um pai errado. Porém, Deus é o tipo certo de pai. Amém? E aqui, rapidamente, quero falar aos pais nessa manhã. Eu ainda não tive esse privilégio. A hora que Deus resolver mandar, nós estamos aceitando. Mas, de repente é por isso que eu estou aqui. Avalie o tipo e o perfil de pai que você é. Avalie o tipo de pai que você, em nome de Jesus, eu e você temos sido, pois a sua responsabilidade é representar Deus. A maneira como o teu filho olha para você é a maneira que ele vai olhar para Deus. Que tipo de pai nós temos sido? Deus é pai, mas não como os nossos pais. E aí a primeira coisa que nós precisamos estabelecer aqui, eu já estou partindo para o final. E aqui de repente vai ser duro. Deixa eu falar para você. Você precisa resolver essa questão da paternidade na terra. Você e eu precisa. Eu estou falando você porque eu estou bem resolvido, tá? Tá bom? Por isso que eu estou falando você. Mas vou colocar nós aqui, tá bom? Nós precisamos resolver essa questão da paternidade terrena. Você precisa ir atrás do seu pai e reatar o relacionamento com ele. Porque tem muita coisa travada na minha e na sua vida, porque ainda vivemos com um relacionamento quebrado com os nossos pais. E eu não estou falando da mãe hoje, eu estou falando do pai. Entenda pais hoje como a figura do homem. Amém? E deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dar o meu testemunho. Irmãos, a minha vida virou. Eu tive uma mudança completa do dia que eu me aproximei daquele homem ali. Não estou falando de Deus, estou falando do Marcos dos Santos Ferreira, que eu esqueci o CPF agora. 114 244 11. Esse CPF. Isso é até o CPF de cor. De tanto que a gente está andando junto. Glória a Deus. Exatamente. Se eu morrer, meu pai não tem mais senha, não sabe acesso de nada. Irmãos, eu me escondia em casa. Casado. Me escondia dentro de casa fingindo que não estava ninguém. O dia que apareceu a pandemia, aí meu pai falou, preciso ir para as redes. Quero ir, a gente precisa fazer uma coisa. Eu falei, vamos junto. Ele falou, você faz as 2 primeiras, me ensina que eu vou ficar. A partir desse momento, eu era um camarada que ficava escondido dentro de casa. Hoje eu estou aqui em cima do púlpito pregando. Preste atenção. Irmãos, eu fiz uma faculdade e nunca exerci nada do que eu tinha feito. O dia que eu me aproximei do meu pai, hoje eu escrevi aqui para não esquecer. Hoje eu sou diagramador, designer gráfico, diretor de podcast, referência no ramo de transmissão. E também pastor. Você tá me entendendo? Eu amava conhecer a palavra de Deus. Hoje eu amo ensinar as Escrituras. Parece que abriu uma porteira na minha vida depois do dia que eu me aproximei do meu pai. Por quê? O legado dos filhos vai além do limite dos pais. Preste atenção. Resolva.
não estou falando dele. Não estou falando dele, seu pai. É sobre você. Está me ouvindo? Mas ele não mudou. Ele não precisa mudar. Deus está falando com você aqui hoje. Não é com ele. Se ele estiver aqui, glória a Deus. Mas ele está falando contigo hoje. Quem está sentado aqui hoje é eu e você. Então é a gente que precisa mudar. E aí você fala, mas meu pai não está mais conosco, ele faleceu. Então eu vou te dar um conselho. Faça uma oração e libere o seu pai. Deus, eu quero liberar o meu coração do meu pai. Eu quero dizer que eu amo ele, eu o honro, eu respeito, sou muito grato a Deus por tudo que ele me deu. Mas ele não me deu nada, Deus sim. Se eu e você, se você está aqui hoje é porque ele deu um espermatozoide. E libera ele. Você vai ver um monte de coisa dizendo destravada na sua vida. Feche esse ciclo da paternidade terrena. Amém? Amém? Para mim encerrar. Porque a orfandade gera uma vida vivida sobre lentes distorcidas. Você pode repetir, está ali na tela. 1, 2, 3. A orfandade. Aí talvez você fale, não, mas meu pai está aqui, de repente ele está do seu lado aí, ou você conhece bem ele, mas nós por vezes vivemos como órfãos. Rapidamente, Lucas 15, 18 e 19 diz o seguinte, a parábola do filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Você conhece bem a história? O filho pródigo lá queria a herança dele, ele sai de casa, pega tudo, gasta tudo, vai, fica na sarjeta, quase come uma comida de porco. Aí ele fala, lembrei do meu pai, vou voltar lá e vou voltar como um escravo. Ele diz que voltaria a trabalhar para o pai como um escravo. Irmãos, muitos de nós nos relacionamos com Deus como se nós fôssemos empregados de Deus. A orfandade me faz me relacionar com Deus como um escravo. Deus está falando, eu sou seu pai, mas aí você se considera um escravo de Deus. E deixa eu falar, órfão trabalha por um salário. Órfão trabalha para Deus. Filhos trabalham com Deus. Entende a diferença? O órfão trabalha como empregado para Deus. Então, cadê meu salário? Eu quero um salário. O que eu preciso fazer para Deus me dar o que eu preciso? É ofertar? Então eu vou ofertar aqui e aí Deus vai me recompensar. Eu vou fazer para abraçar o irmão do lado. Então, então o que eu tenho que fazer para melhorar é resolver com meu pai. Aí eu vou receber um monte de bênção, vai destravar minha vida, eu vou ganhar dinheiro. E isso é a mentalidade e vida de um órfão. Quem trabalha, os filhos trabalham com Deus, porque sabe que a nós foi dado o reino. O reino é meu e seu. Então eu não estou trabalhando para, eu estou trabalhando com, porque isso também é meu. Eu estou fazendo porque eu sei. Não é que eu quero um salário, eu não estou nem aí para o salário, porque tudo que é dele é meu. A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia. E aí você quer ver? Olha que lembra que o filho mais velho falou? Quando ele viu o pai lá fazendo tudo pelo filho mais novo? Mas calma aí, olha o que o senhor está fazendo para esse moleque aí, esse teu filho aí. Eu estou aqui todo dia, o senhor nunca me deu um cabrito. Ele não entendeu, ele era órfão de pai vivo. É tudo seu. E hoje o Senhor quer restaurar a filiação de muita gente aqui hoje, amém? E aí, para me encerrar de verdade agora, eu quero fazer um paralelo entre características da orfandade e características de Deus como Pai. Amém? Estão aqui comigo? Está dando para entender? Está recebendo aí? Está difícil? Tá difícil falar isso aqui.
Talvez, a primeira característica de um pai ou do seu pai ou de algum dos pais de alguém que é, alguém que é órfão. A primeira característica a gente vai falar de 5 aqui rapidamente, de alguém que é órfão, anda como órfão, vive como órfão, às vezes com um pai vivo, ele não tem identidade, ele não tem destino. O órfão não tem destino, não sabe para onde ir. Ele canta o hino do irmão Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Por quê? É característica do pai apontar destino. É interessante porque a palavra identidade, irmãos, não sei se você sabia dessa aqui, se quiser colocar aí. A palavra identidade, ela tem origem no termo latino identitas, que por sua vez deriva da palavra idem, que significa o mesmo, igual. Ou seja, você está procurando entender a sua identidade olhando para você mesmo. Não, identidade é olhar para o que eu sou parecido com quem. Dá para entender? E deixa eu te contar, você é parecido com o teu pai. Querendo ou não. Dá para entender? Você é parecido com o teu pai. Eu sou parecido com o meu pai. O quê? Ah, é verdade, né? Ó, o Edmilson, você tinha esse cabelo aqui, Edmilson? Ah, meu Deus. E aí alguns aqui falam, quando fala, você é parecido com seu pai, misericórdia. Aí eu falo para você percebe como a gente precisa resolver essa questão da paternidade terrena? Se no teu coração, quando eu disse, você é parecido com teu pai, você falou, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Faz 4 vezes aqui o sinal da cruz. Tem que resolver. Está precisando resolver. Aleluia. Porém, presta atenção. Agora eu e você, nós somos regenerados em Deus, adotados por intermédio de Cristo. O que o Pai revelou que você esta é a sua identidade. Dá para entender? O que Deus Pai revelou quem é você, sobre o que você é, esta é a tua identidade. Não, na orfandade não há destino. E aí, para o paralelo disso, quando a gente olha para Deus como Pai, o paralelo a essa falta de identidade qual a resposta, vamos dizer assim, de Deus? Deus é amor. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque o nosso Pai nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Não sei se você está entendendo. Então eu preciso fazer isso. Porque a gente pensa, o meu pai, eu precisava lavar a louça, eu precisava arrumar a casa para ter um afeto. Fala muito bem. Não, Deus, antes de você nascer, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já te amava. Ele nos amou primeiro. Ele não esperou você fazer tudo certo. Ele te amou primeiro. O amor do Pai nos dá destino. A palavra diz que Deus, uma das figuras paternas maiores figuras paternas na Bíblia é o Abraão. Deus fala assim: Abraão, pega o teu filho da promessa, que tanto você ama, e sacrifica-o para mim. E aí Abraão fala o quê? Sim, Senhor. Ele pega o menino e tira de quem? Da mãe. Preste atenção. Ele tira o menino da mãe e leva ele para onde? Pro matadouro. Ele foi. O amor, presta atenção. O amor é matar a carnalidade, é levar para ser abatido. Vou explicar isso aqui. Isaac subiu um menino, mas desceu um homem. Dá para entender? Isaac, quando subiu aquele monte, ele subiu uma criança, mas ele desceu um homem. Quem aponta o destino de um homem e de uma mulher não é a mãe, é o pai.
O Abraão pegou Isaac, tirou ele da mãe. Não, dá aqui, que agora esse menino vai virar homem. Vamos lá, vamos matar a carnalidade, vamos matar essas infantilidades, vamos aprender a ser homem, vamos agora trabalhar, vamos agora fazer as coisas para o Senhor, vamos andar. Agora eu preciso te apresentar o mundo, menino. Mas aí chegou lá, o Abraão começou o ministério da faquinha. Sabe a faquinha que ele levou? Ele levou a faquinha para... E aí o pai fala assim, tá errado aqui, tá errado ali, irmãos. Eu vou dar meu testemunho. Esse tempo com o meu pai, ele não foi me abraçando assim, filhinho. Não. Às vezes a gente ficava aqui horas conversando, era só. Dá para entender? Pai aponta destino. E amar às vezes é sofrer. Outro, que eu tenho mais tempo. Outra característica da orfandade, sempre está deslocado. Eu não pertenço a esse lugar. Sempre ninguém me ama. Eu sempre estou com... sempre com o discurso, ali ninguém me aceita. Aí você vem para cá, e aí, eu não me incluo em nenhum grupo. Isso é característica de órfão. Sempre deslocado. Só que a característica de Deus como pai, ele é abrigo, proteção. Salmos 27:10 diz, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Uau! Aleluia! E aí, rapidamente, um exemplo que eu lembrei. Eu lembro que eu tive uma situação, a única vez que eu tive uma briga de verdade na escola, aconteceu um problema, um menino, o que aconteceu? Teve um embrólio lá por conta daquelas cartas do Yu-Gi-Oh! Vocês lembram? Quem lembra das cartas do Yu-Gi-Oh! Aí? Desenho? Alguém? Ninguém lembra? Glória a Deus, achei que era um delírio coletivo. Não, ainda bem, tem gente aqui que nem eu, que nem gente. Teve um problema lá, e o dono da carta pegou tal. Aí eu fui pra cima dele e eu só grudei ele na parede. Aí ele foi e xingou a minha mãe, a senhora minha mãe. Seu filho não sei do que. Irmãos, eu peguei esse menino e botei na parede. Aí daqui a pouco chegou o primo que era bandido. Eu só senti um murro aqui, aquele rolo. Aí os meninos da minha sala tirou, quero ver quem vai pegar ele. Aquele rolo todo. Eu falei, beleza, os meninos estão comigo. Na hora de sair, cadê os meninos? Deu um rolo lá, eles começaram, imagina, 50 pessoas assim, para pegar eu. Aí daqui a pouco começa, vai daqui, vai dali. Deus levantou um menino que eu nunca, 3 pessoas, nunca vi. Eu tenho certeza no meu coração que foi anjos do Senhor. Me tirou, botou confusão em todo mundo, ninguém me achava, foram para casa. Minha mãe foi no outro dia, conversou lá. Só que, olha que interessante. Chegou em casa, minha mãe contou para meu pai foi sentar comigo. E falou, mas uma coisa ficou na minha mente, mudou completamente. Ele falou, o que aconteceu? Assim, assado. Aí ele falou que minha mãe era filha, eu era filho não sei do que. Ele, sua mãe é isso? Eu, não. Então, acabou. Aí depois ele foi lá comigo na escola, deu um apavoro lá no menino lá que nunca mais falou comigo. Ele falou assim, se ele estiver no lado da calçada, você atravessa. E teve uma vez que ele fez. Estava andando, o menino me viu, atravessou a rua para andar na outra calçada. Mas aquilo me marcou. Pai é refúgio, é proteção. Tá vendo? Minha mãe também foi lá. A coisa mudou quando meu pai foi. Quando nós entendermos que onde estamos, o Pai está conosco, tudo muda. Você nunca vai se sentir deslocado. Porque o Pai está sempre conosco. Ele habita em mim e em você, amém? Vamos embora aqui, estou terminando. Outra característica da orfandade é uma fome insaciável emocional. Uma carência absoluta. Sempre precisa ser elogiado ou elogiada. Alguém que massageia o seu ego. Nossa, como você é bonita. Aí começa conhece um menino, conhece a menina. Você me ama. Eu amo. Fala, ama mesmo. Tem certeza? Mas eu acho que você não me ama. Né, meu amor? Não é? Só Jesus. Aí a gente observa, você já viu aquelas pessoas que às vezes, por conta dessa carência, ela se veste com uma roupa mais apertada, e aí bota na internet lá, fala, e aí o povo, nossa, como você é isso, como você é aquilo. Orfandade.
Mas, deixa eu te contar, Deus como Pai, Ele é afeto. Olha que Marcos 9, 36, 37 diz: e lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando nos seus braços, e disse: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou o Pai. Deus é afeto. Talvez o seu pai não tocou a sua intimidade, talvez seu pai não te abraçava, não falava com você, ou emocionalmente ou fisicamente. E eu ouvi algo interessante. Às vezes a gente fala de abuso só no sentido do toque, mas também é abuso quando algumas pessoas são privadas do toque. Oi? Moral, abuso moral. Talvez seu pai nunca te abraçou, mas deixa eu te falar, Deus é afeto. Ele te abraça e nunca te deixa só. E o último, um órfão vive uma vida de escassez. Ele olha para a vida e sempre é escassez. A orfandade faz viver uma vida, sempre está faltando alguma coisa. Ninguém e nada está bom. A pessoa chega assim: e aí, você foi para a igreja hoje? Fui. E aí, como o culto foi? Foi maravilhoso. Mas o suco de uva, o suco hoje não era no potinho. O pastor mandou o irmão lá pegar a uva e o irmão estava dando na minha boca. Que negócio não higiênico. Tá entendendo? Tem sempre um problema. Em tudo acha alguma coisa. Orfandade. Mas eu botei errado aqui. Mateus 6, 25, 26 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pelo que vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? O nosso Deus como Pai, Ele é provisão. Dá para entender? Irmãos, presta atenção no que esse texto está dizendo. Que se a gente entende que o reino é nosso, que foi nos dado o reino, nós viveríamos diferente, nós não ficaríamos preocupados com o dia de amanhã. E eu creio que o Senhor está tirando esse espírito de orfandade de muitos de nós hoje aqui, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Outro e último característica da orfandade é o sentido de abandono, solidão. Aquela pessoa, eu não tenho amigos, ninguém lembra de mim. Uma sensação constante de solidão e desconexão. E aí, essa parte não é a minha área, mas é dos meus pais. Mas acho que a gente sabe que a tendência de alguém que foi abandonado por pai, ou teve algum abandono emocional, psicológico, moral, ou enfim, a tendência é essa pessoa começar coisa e não terminar. Ela começa um monte de coisa, não termina nada. É orfandade. E aí é interessante porque, e eu quero já para a gente começar a orar, não é externamente que a gente vai conseguir resolver isso, irmãos. É aqui dentro. É aqui dentro. Deus quer retirar de nós hoje esse espírito de orfandade e trazer um espírito novo de filiação à família de Deus. E Deus como Pai, Ele é amigo. João 15,15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor.
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Talvez você foi abandonado. Ele nunca vai te abandonar. Ele escolheu, Ele nos escolheu e nos chamou de filhos. Ele nunca vai desaparecer um dia. Ele nunca vai te deixar um dia. Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Se tudo que você conhece é o abandono, deixa eu contar para você, Ele nunca vai te abandonar. E Ele diz a essa igreja nesta manhã: eu